Então hoje nós vamos falar, eu vou usar a minha colinha, tá? Hoje nós vamos falar sobre as parábolas e por que Jesus as usava. Por que Jesus usou parábolas? Vocês já pararam para pensar nisso? Tem uma explicação maravilhosa. E é isso que eu quero passar para vocês hoje, porque esse assunto sempre me encantou muito. E a gente precisa compartilhar aquilo que a gente já conseguiu assimilar, não é verdade? Então vamos começar do princípio para a gente entender quem somos nós aqui no planeta Terra. Que classe de espíritos é essa que está aqui reencarnada? Então, a gente já sabe que existiam almas encarnadas aqui há muitos anos atrás, de acordo com este livro que eu recomendo todo mundo a ler. E a boa notícia é que este livro é daqui, da nossa biblioteca, tá? Então esse livro é imperdível para a gente poder entender quem somos nós aqui no planeta. Quem somos nós? A maioria assim, gritante, segundo o livro, somos advindos de planetas de onde nós fomos exilados. A nossa natureza endurecida não permitiu que a gente ficasse nesses planetas que sofreram essa transformação, essa evolução. Então nós fomos, pela lei divina, que é igual para todos, por nossa própria conta, não tivemos condição de permanecer naqueles planetas. E aí a gente veio para cá. E a natureza de quem conseguiu se estabelecer nessa escola terrena é uma natureza bem endurecida. Então todos nós somos espíritos teimosos, cabeça dura e muito resistentes à transformação interior. Essa alquimia que só o amor consegue fazer. Tá? Então esses somos nós. Ah, mas tiveram mestres aqui. É isso que está dizendo no livro e também em outros livros, A Caminho da Luz, né? Que essas almas que migraram para o planeta, para essa escola, vieram através de uma conversa com Jesus para poder também trabalhar em prol da evolução das almas primitivas que aqui se encontravam, né? Então, em contrapartida, eles começariam de novo esse processo da transformação e trariam a evolução de quem já estava aqui, né? Dos inocentes que estavam aqui, os mais puros que já estavam aqui. Muito bem. Isso se deu? Se deu, mas não de acordo 100% com o que foi planejado. Porque é assim que nós somos. A gente planeja uma coisa e depois, na hora H, a nossa natureza, que é uma natureza mais primitiva mesmo, mais endurecida, que é a palavra usada no livro, a gente não dá conta de vencer a nossa natureza. A gente não consegue. Então a gente é recalcitrante. O nosso processo evolutivo, ele não é linear. A gente não vai subindo uma escada após a outra, não. A gente sobe duas, cai, sobe três, cai duas, é assim. E muitas vezes a gente cai muito. E aí a gente precisa ir para uma outra escola que nos comporte. Uma escola que tem a ver com a nossa condição de aprendizagem, né? Então até aí todo mundo entendeu quem somos nós. Muito bem. Então, grupos de pessoas, almas que vieram de mundos diferentes, encarnaram em lugares diferentes no planeta. E Jesus, o nosso governador, promoveu uma ajuda extra, colocando um mestre em cada lugar para poder orientar esse grupo, como se fosse uma diretora de escola, né? Cada diretora com um método de aprendizagem. E aí a gente tem, segundo esse livro A Caminho da Luz, a gente tem os lugares que esses mestres vieram, né? No Egito, a gente teve o Hermes Trismegisto, né? Que foi o orientador daquela civilização. Na Índia, a gente teve primeiramente os Vedas. E depois eu vou falar sobre isso. E depois a gente teve Krishna, anos depois. O Krishna já usava algumas figuras de
imagem. Ele já usava. Mas os Vedas não. Os Vedas era assim, o conhecimento puro em si, algo mental. Somos isso, somos espíritos, temos muitas vidas, fatos concretos, mentais. Então, o Sócrates também, pensamento filosófico, é um pensamento muito claro do que é bom, o que é ruim, a virtude, os valores, é muito mental, é você entender o fato, raciocinar e falar, realmente, né? Na China, a gente teve Confúcio, depois teve Lao Tse, também mentais. A fala é uma fala direta, é papo reto. É isso, faça isso, não pode fazer isso. E no Nepal, a gente teve o Siddhartha Gautama, que é o nosso Buda. Mas aí a gente já teve uma. Buda já usava figuração de linguagem. Buda já usava histórias. Buda amava histórias. Então, nós já temos aí quem já abraçou essa pedagogia, essa forma de comunicar com o grupo pelo qual ele era responsável. Ele atingiu através dessa técnica. Agora, Krishna também, através do Bhagavad Gita. Temos lá o Arjuna, né? Buscando a sua ascensão e tudo que ele passa. É uma grande história, né? É uma história. Mas também tem muita coisa que é mental. Virtude, isso é certo, isso é errado, mas também dentro de uma história. Mas é uma história pequena. Não é algo... ainda está dentro daquela técnica de falar o que é mental muito diretamente, muito retamente, tá? E em Israel, quem que a gente tem? Israel é o nosso Moisés. Né? Porque é a linha genealógica de Jesus, né? Então, o Antigo Testamento, pelo que vocês lembram, o Antigo Testamento, ele é papo reto ou ele é cheio de parábolas? Não é. O Antigo Testamento, muito bem. O Antigo Testamento, olha como é que a gente se engana. O Antigo Testamento é muito direto e reto. Né? Muito direto e reto. Ele fala sobre os profetas, ele fala sobre as leis, né? E assim, não deixa muita dúvida não. Na verdade, existem duas parábolas no Antigo Testamento inteiro, que é 80% da Bíblia, né? 70 ou 80% da Bíblia é o Antigo Testamento, tá? E depois o pequenininho é o Novo Testamento. O Novo Testamento é após Jesus, né? Então temos duas parábolas só, que são... esqueci, mas tem lá duas parábolas apenas. Agora, olha só que interessante. No Novo Testamento, nós temos mais de 40 parábolas. Olha Jesus aí, inovando essa pedagogia de ensinar o que é preciso ser ensinado para essas almas duras que somos nós. Por que Jesus, agora a nossa grande pergunta desse encontro de hoje, por que Jesus usou metáforas para ensinar? Por que usou metáforas? Porque ele é o pedagogo por excelência, além de ser o maior dos psicólogos que já existiu no planeta, né? Ele sabia que, através de uma história, aquele conhecimento encapsulado poderia ser passado de geração para geração, sem ser adulterado o valor simbólico daquela mensagem ali. Quando existe uma história, a subjetividade leva a um caminho só de compreensão. À medida que a pessoa vai ficando madura e sábia, estudando aquela história, ela vai conseguindo aos poucos abrir, dilatar a consciência sobre a lição que está contida ali. Mas o que é a metáfora? Vamos colocar um conceito na metáfora, né? Então, veja bem,
A palavra metáfora é uma meta, sem sentido, sem rumo. Então, o que isso significa? É uma qualidade que uma palavra tem de designar um outro objeto. É uma palavra que quer dizer outra coisa. Que existe uma linha que liga pela relação de quê? De semelhança. Entendeu? Então, a figura de linguagem, ela funciona com comparações subjetivas para se referir a algo, mas de uma maneira indireta. Não é uma forma direta. Ou seja, ela tem, a metáfora, ela tem sempre um duplo sentido. Tem um duplo sentido. Ah, mas para quê? Os poetas usam, os pedagogos usam, para quê? Para dar mais força àquilo, para dar mais sentido àquilo, para dar mais riqueza e mais personalidade para aquela lição, para aquela história. Então os poetas usam muito, e eles ficam famosos por isso, porque eles incrementam uma informação. A informação, ela fica rica. E no que ela fica rica, ela capta a atenção do outro. Mas vocês ainda não sabem o melhor dessa história. Que até então nós estamos no mental. Até então nós estamos entendendo psicologismo, tá? Bom, a vantagem da metáfora. Que vantagem ela traz? Ela aprimora, floreia, né? Torna bela a fala e a escrita. Ela evidencia pontos, características, ideias e faz com que o outro, o leitor, o interlocutor, quem está escutando, participe mentalmente, haja um envolvimento, né? Quando tem a metáfora. Então existe essa coisa que une, vocês estão entendendo, né? E a pessoa se envolve naturalmente. Por quê? Porque ela é instigada. A metáfora instiga, cutuca quem? O inconsciente. Olha, aí é onde eu queria chegar. É onde todo psicólogo fica louco para entender, para estudar o inconsciente ou o subconsciente, como você queira chamar, né? Por isso que sempre me chamou muito a atenção estudar a metáfora, né? E lembrando que metáfora é diferente de metanímia, tá? Metanímia é outra coisa. É quando você usa um nome para designar um objeto. Então é muito comum a gente fazer essa associação de metanímia. Por exemplo, vou dar um exemplo. Por exemplo, Bombril. Aí você acha que todo Bombril é aquela esponja de aço. Não é. É um nome. Bombril é uma marca, né? Então isso é uma metanímia. Igual espiritismo. Todo mundo acha que espiritismo é uma manifestação de espírito no centro. Não é. Mas isso é espiritismo. Isso é espiritismo. Não vem com espiritismo, não. Quer dizer, a pessoa está usando uma metanímia. Ela está generalizando uma coisa que não é. A gente tem essa coisa. Mas não é isso que nós estamos estudando hoje. Nós estamos estudando metáfora. Ok? Então, o inconsciente, gente, aí que está a beleza da coisa. É isso que eu quero compartilhar com vocês. O inconsciente é o ponto, o lugar que a gente se comunica com Deus. Ah, mas como assim? Gente, pode acreditar. É no nosso inconsciente que a gente tem aquela antena emissora e receptora das leis divinas, da nossa relação com o Pai. É no inconsciente. E eu tenho uma boa e uma péssima notícia para vocês. A boa notícia é que o inconsciente é responsável por mais de 80%. Tem estudiosos que falam que é 84%. Mas há controvérsias, mas todos acima de 80% da nossa capacidade psíquica. A exemplo de um iceberg, que a parte que aparece no oceano, né, aquela parte de terra que aparece, ela seria o consciente, ou seja,
14%, 16%, né? E o que está debaixo do oceano é o oculto, é o subjetivo, é aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não acessa. Aquilo que a gente não acessa é o inconsciente ou o subconsciente, tá? Então essa é a boa notícia. Se o inconsciente é responsável pelo nosso ponto de contato com Deus, então nós temos mais de 80% de chance de nos conectarmos com Deus. Que lindo isso, né? A má notícia é que ali no inconsciente nós temos guardado, nós temos registrado toda a gama de conteúdos da nossa experiência passada, nossas crenças, nossos valores. E como que são nossas crenças e valores? Espíritos endurecidos e errantes e terríveis. Coisa boa não há de ser, né? Coisa boa não há de ser. Então essa é a má notícia. Ali é um depósito de nossa história, de tudo que somos, de tudo que vivemos. É um registro onde cada menor atitude, pensamento e emoção está ali guardada para sempre. Má notícia que é para sempre. Essa é a má notícia, tá? Mas também temos boas notícias, porque Jesus fala conosco que nós precisamos caminhar, nós precisamos evoluir, haveremos de conseguir, né, ser de perfeitos. E nos conta parábolas, nos conta histórias que vão sendo absorvidas pelo nosso inconsciente à medida que a gente vai o quê? Purificando esse vaso que contém o nosso registro. Ok, então continuando, né? É lá no inconsciente que nós temos o nosso eu superior, como também o nosso eu inferior. E aí o nosso trabalho como se, vou usar uma metáfora, como se o inconsciente fosse um vaso bem enlameado, e nós colocássemos o tempo todo água limpa jorrando. À medida que essa água vai ali entrando em contato com essa lama e vai dissolvendo essa lama de uma forma simples, mas natural, porque o inconsciente tem uma forma autônoma de agir. A gente não consegue entrar no inconsciente. A gente não consegue entrar lá. Olha que coisa. As situações, elas apenas se registram. Elas só entram. A gente não pode conscientemente acessar. A não ser pelos sonhos. Mas sonhos são recados do inconsciente. E eles acontecem quando o inconsciente entende que precisa dar uma mensagem. Outra coisa, o inconsciente registra tudo que chega, toda a experiência, boa e má. Então olha aí o nosso cuidado da gente só buscar as situações boas, as situações agradáveis, as situações que Jesus nos orienta. Por quê? Porque tudo fica registrado, tudo entra, é como se o nosso inconsciente fosse uma boca aberta e tudo que entra ali nutre. A gente falava na nossa última reunião sobre pessoas que ficam ali escutando notícias trágicas, ficam ali se alimentando de situações difíceis, no vitimismo ou no pessimismo. Ela fica fazendo criações mentais e isso vai sendo depositado lá naquele vaso de barro. Tudo vai entrando. Então, se está entrando água pura, água limpa, isso vai fazer com que a água suja vá transbordando, porque o inconsciente só transborda, e o nosso vaso vai ficando cada vez mais limpo e puro, até chegar num ponto, quando a gente já tiver purificado, de todo esse material que está ali, toda essa lama já tiver sido o quê?
transformada. E vocês sabem, né, que primeiro vai sair um barro, mas depois já começa a sair uma água suja, até sair a água limpa. Aí estamos prontos para o quê? Para cumprir o nosso papel de ajudar os evoluídos, né, vamos falar assim. Porque essa é a lei da vida, a lei do amor. E é isso que cada mestre, quando encarnou em pontos da Terra para ajudar os espíritos que aqui vieram se matricular na Terra, é isso que eles queriam falar para os seus pupilos. Transformem-se através do amor. Mas adiantou? Quantas guerras nós tivemos? Lutas pelo poder. Quantos homicídios, latrocínios, eles falam da corrupção, né? Nós somos espíritos corruptos. Fazer o quê? O nosso trabalho é a gente se libertar da corrupção que nos caracteriza. Esse é o nosso trabalho, ok? Inconscientemente a gente vai fazendo isso através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos e principalmente através dos sentimentos. Essa informação é importante porque através dos sentimentos o nosso subconsciente é mais sensível, mais maleável, a membrana é mais tranquila para absorver emoções. Por isso que os traumas são terríveis na infância, porque são registros com impacto emocional forte. Mas também as coisas maravilhosas também têm esse impacto. As emoções precisam estar presentes para a nossa transformação. E esse foi o problema da nossa humanidade até aqui. O pensamento corrupto e a falta de amor sempre estiveram presentes nas escolhas, no livre-arbítrio, nas decisões. E aí, o que tem na lei de Deus? O que é a lei de Deus? Quando a gente se afasta do que está inscrito na nossa consciência, que mora no inconsciente. Quando a gente se afasta da lei de Deus, a gente sofre. A dor nos traz de volta. A gente afasta e quando a gente fala assim, não aguento mais a dor, não suporto mais, aí a gente tem aquela vontade, aquele desejo de retornar. E por falar nisso, vontade e desejo também estão lá, fazendo parte desses conteúdos do subconsciente. Estão lá, nossos mais profundos desejos. Que o inconsciente, ele tem uma força tão grande que ele promove o nosso impulso para fazer algo, para irmos em busca do nosso desejo. Então, se a gente tem isso a nosso favor, vamos usar. O que a gente precisa querer? Cuidado com o que desejas, porque é aquilo que conseguirás, diz a psicologia, né? Se o impulso vem para a gente buscar o nosso desejo, vamos desejar o quê? O amor, gente, óbvio, que é a solução da nossa transformação. É a proposta de Jesus há milênios atrás, mesmo antes do Cristo, da nossa transformação. É o nosso coração ser dulcificado, o nosso coração passar a participar da nossa vida e dos nossos anseios, dos nossos desejos, tá? Por isso que Jesus fala, bem-aventurados os que têm puro o coração. Porque o coração é mais importante que a mente. Como que a gente sabe disso? Vocês se lembram dos escribas e dos fariseus? Eles sabiam tudo.
Eles sabiam tudo, mas o coração era o quê? Cheio de orgulho, de vaidade e cheio de corrupção. Não adianta só o saber. O inconsciente fala isso. E o que uma história, uma parábola, que contém uma lição de aprimoramento de valores, uma lição moral. O que uma parábola faz com uma criatura? O que uma história figurativa, simbólica, faz com a criatura? Faz com que essa membrana sensível que eu disse se abra e todo aquele conteúdo entre de uma vez. Sem o critério do mental, porque o nosso mental fica só assim, mas por quê? Pra quê? Não, o nosso mental é um macaco falante, é um tagarela, e fica só questionando e ponderando de acordo com o quê? De acordo com o que ele acha, até ali. E quando o mental usa esse crivo, mas isso é bom, sim, mas não pode ser só isso. A gente precisa estudar, né? Tá falando na doutrina que a gente precisa se aprimorar, a gente precisa de estudar. Tanto é que a gente falou também na última reunião, tem a reunião mediúnica, tem o estudo e tem o passe. Se a gente tiver que escolher uma coisa, a gente tem que escolher o estudo. Por quê? Porque o estudo vai lá para o inconsciente, vai se conectar com as crenças e valores que a gente tem e vai sair algo através de um impulso, através do nosso desejo, que vai nos impelir a buscar aquilo que a gente acredita. Por isso que a gente tem que colocar bastante insumo positivo, alimentando o nosso inconsciente. Voltando à parábola, Jesus sabia do poder do inconsciente. Sabia do poder da história, porque ela instiga o inconsciente a acatar aquilo para depois trabalhar, assimilar, metabolizar aquela lição. E à medida que a pessoa vai se tornando sábia, ela vai descobrindo pequenos detalhes naquela história que parecia simples no início. Mas depois, à medida que a pessoa vai evoluindo, ela descobre pequenos detalhes de uma história muito simples. Porque aquele conteúdo que estava embalado está intacto para a pessoa desembalar e assimilar de acordo com a sua capacidade do momento. E no momento quando Jesus contou a história, ele usava o quê? Ele usava situações cotidianas. Porque as situações cotidianas estão imbuídas da experiência da pessoa. E as situações cotidianas estavam imbuídas do emocional que participou, porque toda experiência traz um agregado emocional aí. Por isso que a gente não pode ficar só no mental, só no saber. Você tem que saber e fazer. Né? Cora Coralina fala, saber e não fazer é não saber. Você fica só ali no mental entendendo tudo, mas você não age. E é a ação que promove a experiência, porque ela vem junto, ela vem com um print emocional que vai ser importante. E esse print emocional, Jesus usou quando ele conta uma história, usando esses recursos da vivência de cada um. Por exemplo, ele usou parábolas, falando de sementes. Todo mundo sabia o que era semente, a proposta de uma semente. Né? Ele usou parábolas falando de redes, de peixes para os pescadores. Ele usou parábolas falando de pastores, as ovelhas. Né? Ele usou parábolas falando... Dos talentos. Dos talentos. Os talentos, uma das parábolas mais lindas que existem. O filho pródigo é a minha preferida. O filho pródigo é a minha preferida. Eu até coloquei aqui na minha colinha algumas reflexões profundas sobre o filho pródigo, para a gente falar no final, se eu conseguir coordenar o tempo. Né? O bom samaritano.
O bom samaritano, vocês se lembram da Socorro falando sobre o bom samaritano? E ali ela falou, vocês lembram que ela falou assim, gente, isso aí é um pequeno aprofundamento que a gente deu. Mas tem muito mais detalhes nessa parábola do bom samaritano, que só à medida que a gente for entendendo da doutrina e nos tornando mais sábios, que a gente vai pegar a lição pura de Jesus. Eles falam tirar o véu da letra. Tirar o véu da letra. Exatamente, né? Exatamente. Aqui, gente, vocês se lembram que as crianças são alfabetizadas com histórias? Eu me lembro da minha alfabetização. Eu lembro da minha professora e lembro da história. Era uma história de um palhacinho no circo. Olha como que isso... Gente, quantos anos que eu tenho? Há quantos anos eu fui alfabetizada? E está claro para mim como que eu fui alfabetizada. É a minha professora. Olha o print emocional que teve aí e a história do palhacinho. Né? Então a gente funciona dessa forma. A gente funciona com essa configuração, vamos dizer assim, preparada para assimilar algo que tem a ver com a nossa experiência e que vem agregada de um print emocional que vai dar um sentido, um significado. Ah, mas que significado é esse? Meu bem, você que lute. Você que lute para chegar nesse significado, porque de acordo com o que você tem dentro de si e é de acordo com o que você está querendo ser. Você está buscando, está focando, está investindo, está fazendo e colocando ali o seu sentimento. Isso tudo vai ser jogado no seu inconsciente. Lembra do vaso com barro. Lembra sempre disso, porque isso ficou muito na minha mente também. Logo nos meus inícios de estudo de psicologia, o professor falou: cuidado com seu inconsciente, ele pode ser seu melhor amigo e ele pode ser o seu pior inimigo. O pior inimigo que nós temos mora dentro de nós. E a gente tem que fazer com que ele seja o nosso melhor amigo. Nós temos condições para isso, né? Todo mundo está acompanhando? Então vamos na colinha. Eu já falei isso, que ele é o nosso registro. E, gente, não tem como você desregistrar algo. É tudo registrado, gravado. E fica numa nuvem. Nossa, mas fica numa nuvem desde que eu fui criado? Sim. Sim. Um dia acessaremos, quando tivermos condições psicológicas, emocionais e luz própria, para poder acessar coisas terríveis que a gente já fez. Porque talvez no momento, por isso que a gente tem a graça do esquecimento, né? Se a gente se lembrasse, talvez a gente não desse conta de recomeçar, de seguir adiante, né? Então, que bom que não lembramos. Que bom, né? Outra coisa que o inconsciente, é importante falar isso também. Gente, eu estou resumindo muita coisa, tá? Porque é uma hora só. Mas o nosso inconsciente fala conosco através de insights também. Não só através de sonhos. E é muito comum a gente ter insights quando a gente já está preparado, a gente já está maduro para descobrir uma resposta ou enxergar com mais clareza uma situação, tá? Outra coisa também que o inconsciente faz quando a gente está preparado, lembra que eu falei, a gente não tem como acessar o inconsciente de uma maneira ostensiva. Eu quero acessar meu inconsciente. Não. Alguns técnicos conseguem fazer uma hipnose, mesmo assim não é com todo mundo. E mesmo assim, a espiritualidade observa se é bom essa pessoa lembrar ou não, só se for útil para destravar algum trauma. Se não for, a pessoa não lembra, ela não entra em hipnose. E também através da meditação. Quando a pessoa medita muito, ela consegue entrar num nível superior, numa frequência maior, que também a membrana do inconsciente fica mais sutil.
E aí a gente consegue fazer uma conexão, porque eu falei no início, a nossa ligação com Deus mora no inconsciente. Alguns dizem que mora no nosso coração. E o nosso coração, isso é uma figuração de imagem também, né? Igual você fala assim, meu coração está partido. Eu estou com o coração partido, meu coração está esmagado com algo, alguma perda, alguma desilusão, né? O nosso coração fica esmagado. Isso é uma metáfora, isso é uma figuração de imagem, né? Mas isso é uma simbologia. Aí existe essa didática, e ela é histórica, começando lá no Bhagavad Gita, Oco, no Novo Testamento, 2 parábolas. No Antigo. No Antigo, 2 parábolas. No Antigo Testamento, perdão. 2 e no Novo 40, né? Mas 40, isso mesmo. Então essa didática dos mensageiros que vieram para dar um up, um plus na humanidade, é uma didática que é dividida em três categorias, vamos dizer assim. São os apólogos. O que é um apólogo? Nós estamos falando da metáfora, tá? Da metáfora. São os apólogos que usam objetos inanimados para passar uma lição. Quer um exemplo? A lua se apaixonou pelo mar. Isso aí é uma figuração, né, de imagem usando um apólogo, porque lua é inanimado e também o mar, né? Tem também Rubem Alves, que a gente considera como sendo o papa, né, da psicanálise moderna. Ele escreveu um livro também com apólogo que chama A Pipa e a Flor. A pipa é um objeto, mas no livro a pipa ela tem uma personalidade, tá? E a flor igualmente. Por aí eu não vou dar um spoiler, porque eu recomendo ler. Mas é só a pipa era livre e a flor era fixa no chão. E um se apaixonou pelo outro. Só isso. Se você quiser saber a história, leia, porque é imperdível, tá? Depois nós temos as fábulas. Fábulas são figurações também de imagem, mas... Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Mas com animais. Com animais vivos. Por exemplo, o leão e o rato. O leão e o rato, a história é: o leão consegue pegar o rato e o rato fala assim: por favor, senhor, me deixa vivo que um dia eu posso te ajudar. Aí o leão pensou: o rato é tão pequeno, não vai matar minha fome. Ok, soltou o rato. Um belo dia o leão caiu numa armadilha. O ratinho estava passando, viu a tristeza do leão, lembrou, foi lá e roeu a corda e soltou o leão. Olha a lição aí, né? Todo mundo lembra. E também tem a história famosa, fábula de La Fontaine, que é a cigarra e a formiga. Tem uma lição também envolvida. E a terceira, que é a que nosso Jesus usava, né? A terceira, parábolas. Parábolas. Buda usava também, né? Buda usava também. Que são pessoas na história utilizando as próprias vivências e conhecimentos dessas pessoas, né? Então, as parábolas são histórias que contêm lições morais belíssimas, que atraem, que captam a atenção, o interesse e o envolvimento de quem está escutando. Não é lindo isso? Olha como que Jesus sabia o que estava fazendo. Ele sabia, sabe? Então, Jesus lidava com 2 grupos de pessoas. Com os discípulos e com o público pobre. Os pescadores, né? Os mercadores, os pastores, né? Os homens do campo, né? E ele não lidava com os escribas, com os fariseus, com esse pessoal da política. Ele não batia boca com eles. Eles se concentrava em contar histórias para os humildes. Dentro do que nós aprendemos aqui hoje, por que ele fazia isso? Por que ele não ia lá contar a parábola para os que já sabiam a lei, os rabinos, os fariseus, os escribas, os coletores de impostos, como é que eles chamavam? Publicanos. Por que ele não concentrava nesse pessoal? Porque o mental
deles era muito ativo para poder julgar. O mental era contaminado, eu sei tudo, pelo orgulho, né? E Jesus falava, bem-aventurados o quê? Os pobres de espírito, simples, os humildes. Porque é na humildade que o mental não vem como um escudo e fala assim, quem é ela para me ensinar? Né? O mental chega e coloca. Ao passo que se a pessoa é humilde, chega até um mendigo e fala uma coisa, assim, nossa, o que esse mendigo pode estar me ensinando aqui? Olha a diferença de postura, olha a humildade, né? Então Jesus contava histórias, parábolas para quem estava com o inconsciente bem maleável para poder introjetar, para poder assimilar a história que vem encapsulada, lembra sempre, e vai sendo desnudada à medida que a pessoa vai evoluindo, vai aprendendo, né? E é aquilo que eu já falei, a parábola, ela passa milênios contendo a lição moral, o cerne da lição moral, o quê? Intacta. A lição moral fica intacta. E foi isso que Jesus tentou e conseguiu preservar. Não é verdade? Bom, nós temos no capítulo 13 de Mateus 7 parábolas que são seguidas, 7 parábolas seguidas. Vale a pena a gente depois conferir cada parábola. Tem a do semeador, né? Que ele joga sementes, uma caiu na rocha, outra caiu na areia, outra caiu, né, nos espinhos, os espinhos cresceram, enfim. A semente que caiu na terra boa, das pessoas que tinham bom coração, que germinaram e deram frutos. Olha aqui, que lição bela, né? Que figura de linguagem que envolve a experiência, o coração e a lição moral contida aí, né? O joio e o trigo também, que é nesse capítulo 13 de Mateus, né? O joio e o trigo, tinha plantação de trigo, e aí à noite ladrões foram lá, malfeitores semearam joio. E depois o servo fala, Senhor, estamos cheios de joio no trigo, vamos tirar? Não, porque senão vai prejudicar. Vocês sabiam disso, né? Não pode arrancar o joio porque atrapalha o trigo. Deixem crescer juntos. No dia da colheita, no dia final, olha só, vai ter a separação do joio e do trigo. Porque o joio não dá semente. O joio não dá semente. E o trigo dá, né? Aliás, o joio dá uma sementinha minúscula. Até parece com o trigo, mas não é. Não é. Depois é o grão de mostarda, né? Que ele fala que é a menor semente que tem, mas é a que dá a maior árvore, né? Fala sobre a mulher colocando o fermento que faz crescer a massa, cozinheiro, toda mulher entendeu essa parábola, né? Depois ele fala do tesouro oculto no campo, que um homem foi e achou o tesouro oculto no campo. Depois ele fala das pérolas dentro da ostra, os pescadores, né? E depois fala da rede lançada ao mar. Gente, tudo isso, todas essas 7 parábolas, todas essas 7, então em Lucas, Mateus capítulo 3, né? Falam assim, o reino dos céus é semelhante a todas, olha como que ele fala, o reino dos céus é semelhante a. E aí, a segunda conclusão, qual a lição de cada uma dessas 7 parábolas? Que tudo está dentro, tudo está contido, não está fora, está dentro de nós. E a gente sempre achou e continua ainda achando que a resposta está fora e a resposta está dentro. Que o interesse está fora, mas o interesse precisa estar dentro. Que a culpa é do outro, mas a responsabilidade é sempre nossa. O que me aconteceu de ruim foi porque fulano puxou o meu tapete. Foi eu que me conectei a essa dor por alguma razão, né? Tudo está em mim, tudo está dentro. Então, se a gente compreender que essas parábolas
elas têm essa figuração que o reino dos céus, ou seja, Deus, está dentro de nós. Resumindo essas parábolas, né? A transformação é nossa. Tá, a transformação é nossa. Começa dentro de nós. Começa dentro de nós. Por isso que a gente está aí há sabe-se lá quantos 1000 anos tentando mudar o que está fora. E aí a gente só dá cabeçada. Só dá cabeçada, né? Quando a gente muda por dentro, o que está fora se transforma. É a lei da alquimia da vida. É a lei da alquimia da vida. Você quer mudar o outro? Você quer mudar o outro? Mude-se que o outro muda. Até a análise transacional, né, da psicologia comportamental, é um braço, né, da psicologia comportamental. Ela diz o seguinte: a gente tem que se comportar com o outro da forma que a gente quer que ele se comporte. Então, se eu viro para você e falo, não grite, e eu estou gritando. Né? Então, é a gente ter esse cuidado. A gente ter o cuidado, a experiência fica enriquecida de atenção e zelo. E atenção e zelo, quando são ativados o tempo todo, geram o quê? Amor. Quando você tem atenção e zelo, cuidado, né? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Você tem um vasinho, nossa, eu amo esse vasinho. Nossa, eu sou apaixonada. Eu nunca troquei uma água. Né? A gente vê a qualidade do amor pela qualidade do cuidado, do zelo, não é verdade? Então, agora a pergunta final. Gente, eu não falei quase nada do que eu tinha que falar. A pergunta final. Na doutrina espírita, a doutrina espírita tem parábolas? A doutrina espírita tem parábolas? A doutrina não tem. Não tem. A doutrina espírita, codificada por Kardec, ela é toda, assim, existem os espíritos, existe a encarnação, assim como os Vedas falam, assim como os Vedas. A doutrina espírita, decodificada por Allan Kardec, depois continuada pelo espírito de Chico Xavier, através de mais de 500 livros que ele escreveu. São casos reais. Alguns poucos livros contam casos fictícios, mas muito ancorados no dia a dia. A doutrina espírita, ela é toda de ensinamentos, toda de direcionamentos. Mas ela usa o estudo das parábolas de Jesus, que são importantíssimas como guia, como estrela norteadora do caminho. A doutrina espírita ensina o caminho. É o que a gente deve fazer. Ou seja, não teremos desculpa nenhuma de falar, não sabíamos. Eu não sabia. Sabia porque a gente já tem as parábolas e tem os estudos das parábolas. Então, a doutrina espírita não Allan Kardec não fez uma parábola. Ele fez como é que é o nome? Uma metodologia de estudo, e ela é científica. É ciência. É a ciência entendendo o coração. Tá? E o coração é importante? Sem o coração a gente não chega. Sem o coração a gente não chega. Tá? E para finalizar, para casa, leiam a parábola do filho pródigo. Na minha opinião, é a que eu mais gosto. É a que eu mais gosto. Porque todos nós somos filhos pródigos. Todos nós saímos da casa do Pai. Demos cabeçada no mundo. Perdemos tudo. Gastamos nossa energia, nossa herança, toda com futilidade. E depois a gente foi comer comida de porco, né?
vamos comer lavagem de porco, até a gente decidir, se a gente se arrepender e voltar. E aí, quem que a gente encontra? Aquele pai, tá vendo? Não quero, aquele pai punitivo, justiceiro. Um pai com o braço aberto, cheio de amor, dizendo: vou comemorar porque você voltou. Tá? Então, gente, é essa. Ficou mais claro? Parábola, nosso inconsciente, a metodologia de Jesus. Então era essa a proposta.